Se você pudesse colocar de pé, eu agradeço. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, porque a tua bondade, a tua fidelidade dura de geração em geração e a tua misericórdia se renova a cada manhã. E nós te agradecemos por este culto. Obrigado, meu Deus, pela unidade da fé neste local. Do alto do teu trono, olha para nós, encontra nesta casa corações, meu Deus, sinceros, quebrantados diante da tua presença. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada família aqui representada nessa noite. Olha, Senhor, para nós. Olha, meu Deus, para o mais profundo da nossa alma nessa noite. O Senhor esquadrinha os corações e conhece a palavra antes mesmo dela chegar à nossa boca. O Senhor já sabe. Então, o meu pedido nessa noite, meu Deus, é para que o Senhor venha e tenha liberdade para agir em nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus, nós comandamos agora no mundo espiritual, ordenamos na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de engano, todo espírito de confusão sai do nosso meio nessa hora em nome de Jesus. Nós repreendemos o mal e liberamos esse ambiente para o agir da Tua Palavra, para que haja compreensão, entendimento, crescimento. Pai, em nome de Jesus, nós nos declaramos já abençoados, amém, e graças a Deus. Nós temos várias incertezas na vida. Em momentos de escassez, de instabilidade, nós ficamos com dúvida. E essas coisas, às vezes, afetam a nossa vida de alguma maneira. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria dividir algo com a igreja nessa noite. Eu estou bem certo, eu estou bem convicto de que o Senhor tem uma palavra para você nessa noite, nesse culto. Eu estou bem convicto de que eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família nessa noite. E eu gostaria que você estivesse atento à mensagem do Senhor. Nós vamos ler um texto que está no livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Quem achou vai dizendo amém, vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, o texto começa dizendo assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, há uma versão que diz, dispõe-te, e vai a Sarepta, que está em Sidom, e habita ali. Eis que ordenei, grave essa palavra, ordenei. Eis que ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, parece coincidência. Eis que estava ali à porta da cidade uma mulher viúva apanhando lenha. Então Elias a chamou e disse: Peço-te, traga-me numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Peço-te, traga-me também um pedaço de pão na tua mão. Ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nenhum bolo. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nem um bolo, senão um pouco de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, eu apanhei 2 gravetos, ou outra versão vai dizer, eu apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho.
e vamos comer e vamos morrer. Olha a situação dessa mulher. Mas olha o que o profeta vai dizer para ela. Elias disse assim: não temas. Essa é uma palavra para nós nessa noite. Não temas. Vai e faze conforme disseste. Mas, porém, faça primeiro um bolo pequeno e traga para mim aqui fora. Depois vai e faze para você e para o seu filho. Aí vem uma sentença no versículo 14, né? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: da panela a farinha não acabará, e da botija o azeite não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Versículo 15, o que a mulher fez diante da palavra de um profeta? O texto diz que, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, ela e a sua casa por muitos dias. Para fechar o texto, versículo 16, vai nos dizer que da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor ministrada por Elias, o profeta. Aleluia! Que palavra poderosa, amém, irmãos? Eu gosto desse texto. Eu meditei muito nesse texto. E eu queria que você tomasse o seu assento, fique à vontade agora. Lembra da palavra que eu pedi para você gravar aí? Qual foi a palavra? Ordenei. Eu já ordenei. Olha o que o texto diz. O texto bíblico diz que Deus disse para o profeta: eu já ordenei. Mas quando nós lemos o texto, nós percebemos uma coisa: Deus já tinha ordenado que a viúva sustentaria o profeta, mas quando o profeta chega, a viúva não estava sabendo. Aqui eu aprendo uma lição, e essa mensagem é profética nessa noite. Antes de entrar na mensagem, eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, você jovem que me ouve nessa noite: existem muitas coisas ao meu e ao seu respeito, que já foram ordenadas, mas nós ainda não sabemos. Já foi ordenado, já foi colocado em ordem, já foi preparado, já foi solucionado. Ninguém pegou, irmão? Já foi resolvido, já está pronto. Você só ainda não sabe, mas quando nós não sabemos, Deus envia um profeta para nos avisar. E você vai ficar sabendo nessa noite. Quem pode dizer um amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contextualizar para você aqui, para que nós possamos entrar na mensagem. Após a morte do rei Salomão, o povo de Deus se dividiu em dois reinos. Houve um reino do sul e um reino do norte. O texto trata, ou o contexto aqui, trata-se do reino do norte, onde as 10 tribos de Israel que seguiram na época um rei chamado Roboão. Tribo do norte, 10 tribos. Foi governada nessa época por um rei conhecido como Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi um dos piores, ou se não o pior rei de Israel. Naquela época, muitas alianças políticas eram feitas. E uma das maneiras de se firmar alianças era através da união, do casamento. Então, muitos reis casavam-se com mulheres estrangeiras, e aqui nesse caso, o rei Acabe casou-se com uma mulher sidônia, uma mulher estrangeira, conhecida como Jezabel. Jezabel era uma estrangeira e adoradora de deuses pagãos, conhecido como, na época, Baal e Azerá.
eram os deuses da época, conhecidos também, ou melhor, atribuíram a esses deuses os poderes de fazer chover e de produção e de fertilidade. Eles ficaram conhecidos, Baal ficou conhecido como Deus que fazia trovejar, que dava chuva, e Azerá era a deusa que dava fertilidade, que fazia com que os frutos nascessem, que a erva produzisse. Nessa região onde o rei Acabe estava reinando sobre as 10 tribos, começou-se então fortemente um culto a esses deuses. Na época, houveram profetas que resistiram a essa idolatria. Mas também houveram profetas, os mais liberais, talvez progressistas aqui, eles entenderam que talvez seria algo que pudesse contribuir para o crescimento da nação e aceitaram aquele culto aos deuses estranhos. E por causa desse culto a esses deuses estranhos, por causa da idolatria, por causa da decadência espiritual, moral, política, religiosa, Deus então levanta um homem chamado Elias, o profeta. Esse homem então, ele chega diante do rei Acabe e vai dizer para ele, olha, a chuva, a semente que germina, que faz com que a erva cresça, que dê fruto, não é Baal que faz isso, não é Azerá que causa isso, não são esses deuses que liberam a chuva, não são eles. E eu vou dizer um negócio para você, rei Acabe, não vai chover, senão segundo a minha palavra. O profeta ali, imbuído de autoridade, ele deu ali uma sentença ao rei, dizendo, olha, a partir de agora não vai chover. E o que é que aconteceu, irmãos? Os céus se fecharam. Não houve chuva. Veio uma crise sobre a terra. Fome. Começou a faltar tudo. Pessoas começaram a morrer de fome, sede. Imagine o povo que dependia de agricultura, sem água. A coisa ficou feia naquela época. Houve uma crise tal qual que o profeta Elias era procurado a nível internacional, vivo ou morto, tinha que achar esse cara. O profeta Elias, então, a Bíblia diz que Deus manda ele se esconder num riacho, do lado próximo ao ribeiro, e depois de algum tempo, a Bíblia diz, no versículo 7, a Bíblia diz que o ribeiro secou. Então, aqui nós começamos a mensagem. No versículo 8, depois que o ribeiro seca, veio então a palavra do Senhor a Elias dizendo, levanta-te, ou dispõe-te, e vai a Sarepta, que eu já ordenei ali a uma viúva que sustente você. O tema desta mensagem é, Deus já preparou a provisão. Aquilo que você precisa já foi preparado. Deus já preparou a provisão. E a pergunta para pensarmos juntos nessa noite é, para quem Deus preparou a provisão? Quem é a pessoa, pastor Fabiano, que vai receber a provisão de Deus? Quem é a pessoa que vai desfrutar daquilo que Deus preparou? Quem é essa pessoa que vai receber a provisão de Deus? E eu quero compartilhar com você a primeira lição que eu aprendo nesse texto. A pessoa que vai receber a provisão de Deus é alguém que acredita. As pessoas que recebem e que desfrutam daquilo que Deus tem para dar, é a pessoa que acredita. Pasme você, eu gostaria de pensar junto com você aqui. O povo de Israel, o povo de Deus, que conhecia Deus,
rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o próprio Deus. E uma mulher estrangeira, uma mulher viúva, creu na palavra de Deus, acreditou no profeta e desfruta da provisão. Isso nos faz pensar muitas vezes, porque é que muitas pessoas às vezes dentro não desfrutam da provisão e outros fora recebem o milagre. O que define é a crença, porque a crença gera esperança. Quem desfruta da provisão de Deus é a pessoa que acredita, porque a crença gera esperança. Eu quero pensar com você aqui, no versículo 12, a Bíblia diz que aquela viúva, ela tinha farinha e azeite para fazer uma última refeição. Era a última refeição dela. Tanto é que ela diz, eu vou fazer aqui um bolo, nós vamos comer e nós vamos morrer. Era a última refeição. Mas no dia que chegou um profeta para ela e disse, olha, da panela a farinha não vai acabar. Da botija o azeite não vai faltar. No dia que ela creu, esperança. Opa, então essa pode ser que não seja a última refeição. Pode ser então que tem uma saída. Pode ser que tem jeito. Não é o fim. Tem jeito para mim. Tem jeito para minha casa. Eu começo a ter esperança a partir do momento que eu acredito na palavra de Deus. Quando eu acredito naquilo que Deus está falando através da sua palavra, eu passo a ter esperança. A esperança para o meu filho, a esperança para a minha casa, a esperança para a minha família, a esperança para o meu casamento, a esperança para a minha vida financeira, quando eu acredito na palavra de Deus. Essa mulher creu. Quando o profeta disse, assim diz o Senhor, opa, eu acredito nesse Deus agora, porque os deuses aqui da minha terra, até agora não fizeram nada por mim. Mas ela creu no Deus do profeta. A crença gera esperança, sabe? Perceba o quanto que a crença influencia em muito a vida e o ambiente e a casa de uma pessoa. Uma pessoa que não acredita é um problema. Porque enquanto aquela mulher não acreditava, ela tinha tomado uma decisão que afetaria até a vida do filho. Porque ela disse, olha, não tem mais jeito, não tem esperança, eu vou comer e nós vamos morrer. Vai morrer eu e vai morrer meu filho. Às vezes, por causa do meu comportamento, eu posso sentenciar quem está perto de mim. Se eu acredito, eu mudo a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta, são impactados por essa mudança. A crença gera esperança, a crença gera vida. Eu acredito, meu irmão, que naquele dia, o espírito de morte teve que guardar a foice. O espírito da morte que estava ali esperando para ver o final, para ceifar duas vidas, naquele dia ele teve que recolher a sua foice. O espírito de insegurança teve que abandoná-la, teve que deixá-la. O espírito de medo foi embora naquele dia quando ela creu. Quando ela ouviu aquela palavra do profeta, não tenha medo. E ela acreditou nessa palavra, irmão, o espírito de covardia, o espírito de medo foi embora naquele dia. Pastor, quem é a pessoa que desfruta, que vai receber a provisão de Deus em tempo de escassez, em tempo de crise? Quem é a pessoa que vai receber a provisão? Em segundo lugar, é alguém que se dispõe. É alguém que está disposto a continuar a vida, mesmo diante das circunstâncias difíceis. O profeta Elias estava na beira de um riacho, a coisa já estava difícil para ele. Ele já estava sendo perseguido. Já tinha sido ameaçado de morte, o pessoal queria a cabeça dele, não importava se ele estava vivo ou morto, o pessoal queria ele vivo ou morto, tinha que capturar esse cara. Ele já estava perseguido, já estava corrido, estava na beira de um riacho, e de repente o riacho seca, o negócio já não estava bom, ficou pior, mas veio a ele a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai
para Sarepta, e a Bíblia diz que ele se levantou, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de injúrias, de rejeição, de desonra, porque coisa ruim é você não ser honrado dentro da sua casa, não é verdade? Jesus disse isso, que um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Desonraram o profeta dentro de casa. E mesmo diante de tudo isso, ele continua acreditando na palavra de Deus. Deus falou para ele, olha, sai daqui agora, sai aí do Querite, onde você está, e vai lá para Sarepta. Ele se levantou e foi. O profeta caminha. Eu posso ver disposição até naquela viúva. E olha que a viúva nem tinha fé ainda. A Bíblia diz que quando o profeta chega na entrada da cidade, o que ela está fazendo? Ela foi buscar lenha. Para fazer a última refeição. Talvez eu e você já teríamos até desistido da vida. Já teríamos entrado em desespero. Mas aquela mulher, mesmo sabendo que era a última refeição, o que eu aprendo aqui, irmãos? Uma pessoa que mesmo sabendo que as coisas estão difíceis, talvez seja a última refeição, mas ela não abandona as suas responsabilidades. Alguém que mesmo diante de uma realidade difícil, ele continua sendo pai, ele continua sendo esposo, ela continua sendo mãe, ela continua sendo dona de casa, ela continua sendo um profissional dedicado. Mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, a pessoa continua. Disposição. Ela tem disposição, eu posso ver aqui a disposição para servir. A mulher tinha a última refeição para fazer, como ela diz no versículo 12, somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era o pouco que ela tinha. Mesmo com pouca farinha e com pouco azeite, ela não deixa a sua responsabilidade. Com pouco que ela tem, ela se dispôs a servir a Deus, servindo o profeta. Alguém que mesmo com pouco, procura servir, tem disposição para servir. Já era pouco para ela e para o menino. Aí chega mais um. Ela se dispõe a fazer, se dispõe a ajudar, se dispõe a servir. Para quem é que a provisão de Deus chega? Primeiro, é para alguém que acredita. Segundo, é para alguém que se dispõe. Em terceiro lugar, eu aprendo que a provisão de Deus chega para alguém que honra. Sabe, em um dos sermões de Jesus Cristo pregado na sinagoga, Jesus faz menção, ele usa essa passagem de 1 Reis em uma de suas mensagens que ele prega num dia de sábado numa sinagoga. E ele vai dizer, inclusive falar sobre honra. A importância da honra, porque em lugares onde o profeta não é honrado, não há mover sobrenatural. A desonra impede um mover sobrenatural. Pastor, o senhor consegue provar? Provo. Está escrito lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 4 a 5. Jesus estava pregando num culto, vamos dizer assim, como esse. E enquanto ele pregava, algumas pessoas não acreditavam muito na mensagem dele. E o texto está bem claro dizendo que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Milagres não acontecem onde a desonra impera. Honra é você reconhecer o valor do outro. Aquela mulher, quando se depara com um profeta, ela reconhece o valor. Elias era representante, até hoje, irmãos, Elias representa os profetas. Elias representava todos os profetas. Você ter um profeta ali, era como se a pessoa tivesse ali a presença de Deus, ali através da vida desse profeta, porque era o profeta que ministrava a palavra de Deus. Então, ela honra, ela reconhece o valor desse profeta. Jesus Cristo chegou a dizer assim, quando ele vai enviar os discípulos de 2 em 2.
Você vai constatar isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. Jesus envia os discípulos, se você ler todo o capítulo 10, você vai ver que Jesus envia os discípulos de 2 em 2. E ele vai dizer uma coisa, né, pastor, lá no versículo 40 assim: quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe um discípulo meu, recebe a mim. Cuidado quando você desonra alguém enviado da parte de Deus, porque você pode estar rejeitando aquilo que Deus preparou para você. É forte isso, irmãos. Honra é reconhecer prioridade. É por isso que o profeta chega para a mulher, para a viúva, e diz assim: faze primeiro um bolo pequeno para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Ele queria mostrar claramente uma lição. Lá em Israel, lá em Samaria, o povo deixou de priorizar a Deus. O povo rejeitou a Deus. O povo desonrava a Deus, dando glória a outros deuses, servindo e cultuando a outros deuses. E o profeta agora vem mostrar que quando eu priorizo a Deus, Deus atende a minha necessidade. Eu recebo a provisão de Deus, eu desfruto daquilo que Deus tem, quando eu aprendo a honrar a Deus e a sua palavra, e aqueles a quem Deus envia. Cuidado, aleluia. E o tempo vai passando aqui, glória a Deus por isso. Pastor, quem é a pessoa que desfruta da provisão de Deus? Quem é a pessoa que recebe a provisão de Deus em tempos de escassez, em tempos difíceis, em tempos de crise? Quem é a pessoa que vai desfrutar daquilo que Deus preparou? Em quarto lugar, eu aprendo aqui com esse texto, que é alguém que obedece. Porque nós podemos vir num culto como esse, nós podemos apenas ser religiosos. Você pode vir aqui nessa noite apenas ouvir uma mensagem e voltar para a sua casa e continuar do mesmo jeito. Mas existe um divisor de águas que faz diferença na nossa vida. Chama-se também obediência. Essa mulher, ela obedece, e a obediência dela é que expressa a sua fé. A minha e a sua obediência à palavra de Deus expressa aquilo que você crê. Quem acredita em Deus é conhecido por praticar a palavra de Deus. Se você é cristão, você tem que ser conhecido por viver como cristão. Por viver a palavra, por acreditar na palavra. O profeta creu que seria sustentado por uma viúva. Irmãos, isso era fora da realidade. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Nesse caso aqui, por exemplo, ser sustentado por uma viúva não tinha cabimento. As viúvas é que deveriam ser sustentadas. E perceba o que é que Deus faz aqui. Deus envia um profeta para uma região e diz para ele assim: olha, você vai ser sustentado por uma viúva. Para o profeta ali, aquilo ali foi algo... mas somos nós que devemos sustentar a viúva. E agora o senhor está dizendo que é a viúva que vai nos sustentar? A obra de Deus é feita com pessoas simples. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Deus vai usar o que você tem. A obediência daquela viúva expressou a sua fé. A viúva creu que o Deus de Israel não ia deixar a farinha acabar e nem o azeite faltar. A obediência expressou não só a fé, mas a obediência expressa também a dependência. O texto diz que ela fez conforme a palavra de Elias. Ela fez conforme a palavra de Elias. Por quê? Essa fala, essa passagem, este versículo que diz, ela fez conforme. Ela não fez do jeito dela. Como é que você faz as coisas? Do seu jeito? Ou conforme a orientação? Ou conforme a instrução? Ou conforme a verdade da palavra de Deus? Como é que você vive a sua vida? Conforme o quê?
conforme o TikTok? Conforme aquela pessoa do Instagram? Como é que você vive a sua vida? Conforme o quê? Qual é a forma que você utiliza para se moldar? O texto diz que ela obedeceu e ela fez conforme a palavra de Elias. Por quê? Porque ela queria e ela entendeu que a dependência dela era de Deus. Só Deus poderia fazer algo por ela, pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família. A provisão que ela precisava para suprir a sua necessidade estava muito claro para ela. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer algo por mim e por você nessa noite. E eu volto a dizer para você, Deus já preparou a provisão, já está pronto. Eu gostaria de concluir essa mensagem, eu gostaria que você se colocasse de pé, e eu queria dizer para você que em tempos de crise, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, a gente que é crente, nós que somos cristãos, nós podemos contar com milagre. Em tempos de dificuldade, seja ela qual for na sua vida, em tempos de angústia, de tristeza, de dor, de decepções, neste contexto aqui, a dificuldade era econômica, era fome, era gente morrendo. Havia uma crise que estava instalada na nação, uma crise moral, uma decadência. E mesmo diante de tudo isso, eu quero dizer para você que você pode contar com um milagre. Tem muitas pessoas que não podem contar com milagre. Existem muitas pessoas que não têm como contar com milagre. O mais triste é isso, é que nem todos recebem aquilo que Deus tem para dar. Nem todo mundo vai receber aquilo que Deus tem para dar. Jesus chegou a dizer lá em Lucas 4, 25 e 26 que muitas viúvas haviam em Israel. Olha só o que Jesus estava dizendo lá, irmãos. Muitas viúvas haviam em Israel, mas o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma mulher estrangeira. Por quê? Essa é a pergunta que nós encontramos resposta através das lições que foram ministradas nessa noite. A pessoa que vai receber a provisão de Deus, a pessoa que vai desfrutar daquilo que Deus preparou. E essa mensagem, ela é profética nessa noite. Eu quero que você, de todo o seu coração, com muita expectativa, você possa, vibrar nessa noite, com essa expectativa de que Deus preparou algo para mim nessa noite. O culto precisa ser racional. Eu preciso entender a palavra de Deus, eu preciso entender a mensagem. Deus preparou algo para mim nessa noite. Se Deus preparou algo para mim nessa noite, o que é que o profeta está dizendo que eu tenho que fazer para receber aquilo que Deus preparou para mim nessa noite? E eu vou concluindo com você, meu irmão. Deus tem provisão para quem acredita. Quantos creem nessa noite, aleluia, que Deus está entregando algo para suprir a sua necessidade, a necessidade da sua casa, da sua alma, a necessidade lá, meu irmão, que só você e Deus sabe. Você tem apresentado a Deus aí tantas vezes. Aquela viúva estava distante, em terra estrangeira, longe. Poderia pensar assim: olha, eu estou no fim do mundo. Mas Deus um dia olhou para aquela viúva, meu irmão, e Ele encontrou aquela viúva distante,
Será que o Senhor não pode nos encontrar aqui nessa noite? Se Ele já enviou um profeta para trazer uma mensagem da parte de Deus, dizendo para você, olha, Deus preparou algo para você nessa noite. Tudo que você precisa é acreditar. Senhor, aquilo que o Senhor preparou para mim, eu estou aqui e eu quero receber nessa noite. Entrega-me, Senhor. Olha para minha alma, olha para minha casa, olha para os meus filhos, para minha filha, para as minhas finanças, olha para o meu coração nessa noite, meu Deus. Olha, me encontra, me acha nessa casa de oração, me acha, Senhor, nesse culto. Eu preciso de Ti e eu quero essa provisão. Eu preciso, eu dependo, aleluia. Eu preciso crer nessa palavra. Deus tem provisão para quem acredita. Deus tem provisão para quem se dispõe a continuar, mesmo diante das dificuldades, das adversidades da vida. Está difícil, continua, meu irmão, porque a palavra de Deus garante. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que a realidade seja contrária, nós continuamos caminhando, porque nós nos dispomos. Aleluia. Deus tem provisão para quem honra. Honre, querido, aqueles que Deus tem enviado para abençoar a sua vida com a sua palavra. Honre os ministros que Deus tem levantado próximo de você. Aqueles que Deus tem enviado para ministrar a palavra, querido, seja na sua casa, no seu trabalho, onde for. Receba-os. Porque Jesus disse que se você receber eles, você está recebendo a Cristo. Aleluia. Deus tem provisão para quem obedece. A obediência é a chave do sucesso. A Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé, mas a fé sem obras é morta. Nós expressamos a nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela tua igreja que aqui se reúne. Olha, meu Pai, para essa casa. Olha, Senhor, para o teu povo que aqui se encontra. Da mesma maneira que o Senhor enviou Elias para levar uma palavra àquela viúva, Senhor, com a provisão que o Senhor já tinha ordenado. Ela não sabia que o Senhor já tinha ordenado. Ela não sabia que o Senhor já tinha a solução para o problema dela. Ela não sabia que o Senhor já tinha os recursos que ela precisava. Ela não sabia, meu Deus, que o Senhor era a provisão para a vida dela. Ela não sabia. Mas o Senhor enviou um profeta com a tua palavra. E o teu profeta liberou uma palavra aquele dia, meu Deus, que mudou a história da vida daquela viúva, do seu filho, da sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu estou liberando essa mesma palavra nessa noite, neste culto, sobre a tua igreja, sobre esta casa. Há uma palavra da parte do Senhor que foi liberada. Meu Deus, eu não sei qual é a provisão que os teus servos aqui individualmente têm buscado e necessitam e precisam. Eu sei da minha, Senhor. Eu sei da minha necessidade, mas eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos nessa noite. E eu quero declarar, meu Pai, que nós estamos aqui acreditando na Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos. Nós estamos aqui para honrar os Teus profetas. Nós acreditamos no Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para obedecer a Tua palavra. Então, nós te pedimos, Senhor, entrega-nos nessa noite. Entrega, Senhor, a provisão. Nós recebemos pela fé. Meu Deus, nós recebemos pela fé. E nós te agradecemos nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé nessa noite e nos declaramos abençoados, gratos pela Tua palavra, pela provisão que recebemos, meu Pai, em nome de Jesus. Testemunhos serão contados, lembrando, Senhor, da palavra do Senhor ministrada. O Teu nome será glorificado, engrandecido e conhecido por causa da provisão, por causa do Deus que o Senhor é, o Deus provedor. E assim nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Você tem liberdade para continuar adorando ao Senhor nessa hora. Que Deus abençoe em nome de Jesus.